Camaradas, boa noite. E um curso que hoje proporciona a nós o grande privilégio de contar com os aprendizados que trarão para a gente a Ana Lúcia Poli, o Carlos Brito e a Carolina Lobo. Nesta ordem, eles vão fazer aqui as exposições de temas que foram divididos no grupo, em continuação à aula que foi feita na última terça-feira. Portanto, começa aqui, eu deixo aí para que cada um se apresente na tua exposição, mas anuncio aqui a Ana inicialmente como uma contadora altamente experiente na área de contabilidade partidária eleitoral, é contadora da Fundação Maurício Grabois, também acumula essa experiência, além de outras tantas atribuições que nos deixam muito confortáveis e seguros com o aprendizado que ela nos passará aqui. Então, com você, a palavra, Ana Lúcia Poli. Boa noite a todos e todas. Bom, essa apresentação que eu vou fazer, ela tem três momentos, né? Contas bancárias, eu vou falar sobre contas bancárias, gasto com o Programa de Participação Política das Mulheres e a escrituração contábil, por fim, com as obrigações acessórias dos partidos políticos. Bom, sobre as contas bancárias, né? Aqui, os partidos, e quando eu grifo aqui os partidos, é porque, de fato, em algumas situações, em alguns comitês, acabam fazendo confusão e abrindo a conta no nome de um dirigente, então, de uma pessoa física. Então, aqui, só para reforçar que, na verdade, essa conta é do partido, né? Não dá para você fazer prestação de contas com conta corrente de pessoa física. Então, os partidos políticos devem abrir as contas bancárias específicas para movimentação de recursos financeiros de acordo com a sua natureza originária, ou seja, se é conta do fundo partidário, vai receber especificamente recurso para o fundo partidário, do fundo partidário, né? O fundo partidário em especial, ele, por conta dessa questão de gastos com o Programa de Participação Política das Mulheres, ele diferencia, né? Precisa ter uma conta específica para esses gastos. Doações de campanha, que essa, de todas as contas, é a conta obrigatória, todos os órgãos do partido têm que abrir essa conta, essa é a única conta que é obrigatória, a conta outros recursos, e o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o famoso FEFIC aí, que todo mundo já conhece, nessa última eleição, deu trabalho, bastante, né? Bom, para a abertura das contas bancárias, o partido precisa requerer no banco a abertura da conta, qualquer uma dessas contas, que tem que levar, tem que tomar muito cuidado, porque na hora que você abre a conta, ela gera um número, cada número de conta vai ter um nome, que vai ser da origem dela, né? Se é fundo partidário, se são outros recursos, de campanha eleitoral, como é que é? E, então, precisa preencher o requerimento de abertura de conta bancária, que é o RAC, conhecido como RAC. Esse requerimento consegue se abrir na internet, qualquer um entra lá no TRE, digitando lá no Google, puxa por hack que você preenche direitinho, vai gerar um formulário com código de barras, inclusive, você vai juntar esse hack com o cartão do CNPJ atualizado, a certidão de composição partidária, que também sai no site do TRE, também é lá que você tira essa certidão, a relação com os nomes, tem que levar a relação com o nome dos responsáveis pela movimentação da conta, né, que serão os responsáveis da conta bancária, com o endereço atualizado do partido e dos seus dirigentes. E outros documentos que, porventura, o Banco Central solicite, né? Então, esses são os documentos que são necessários. Aqui vai uma observação que, na verdade, eu sei que isso foi tratado em outras aulas, mas só para reforçar, né, que todas essas contas, que as contas, né, essa conta de recursos de doações de campanha, que é obrigatória por todos, né,
E as doações que são feitas para o partido só podem ser recebidas se forem de contribuintes com identificação do CPF, tem que ter identificação, ou se o partido for o partido ou candidatos, né? Então, isso também a gente já sabe disso, não existe mais doação de empresas, né? De pessoa jurídica a empresa, só o partido. Então, só reforçar, eu sei que já foi tratado em outros blocos aqui, mas só para lembrar. Então, isso em relação às contas bancárias. Os gastos com o programa de participação política das mulheres. Bom, é o seguinte, aqui, na verdade, eu vou fazer algumas recomendações para entrar propriamente no tema. A primeira, assim, para quem estiver assistindo aqui, que for profissional da área, né, contador, contadora, advogada, e que presta serviços para vários partidos, ou tem escritório, presta serviço para tem vários clientes, né, mas em especial, a gente já está acostumado quando você vai prestar serviço para uma empresa, ou você vai prestar serviços para uma entidade, você busca compreender o seu cliente, né? E aqui não é diferente, mas nós vamos falar dessa questão dos gastos do Programa de Participação Política das Mulheres. Assim, é muito importante que esses profissionais conheçam a resolução do 14º Congresso, que se entrar lá no site do partido, né, no portal do partido, tá lá a resolução do 14º Congresso, e em especial, como nós estamos falando aqui, precisa conhecer tudo, mas eu estou falando em especial essa questão dos gastos do Programa de Participação Política das Mulheres. O partido tem lá uns artigos, tudo que tem na resolução do partido leva em consideração a mulher. A mulher, ela está inserida nas questões do partido, mas por conta dessa questão de existir, né, um programa, né, em relação à participação das mulheres, nos artigos 53, 54 e 55, trata especificamente sobre isso. E nesse artigo 54, quando a gente vai, ele fala da questão, né, do partido convocar a Conferência Nacional sobre a Emancipação das Mulheres. E aqui no item 2, eu estou até citando que já tem resolução da terceira conferência, né, que já aconteceu, já está na terceira conferência que foi chamada sobre a questão da emancipação das mulheres, né? E então é muito importante que os profissionais conheçam para poder orientar melhor o partido, né? Orientar os seus dirigentes, né? Os gestores, os administradores, né? Porque se o administrador fizer por pouco conhecimento, ou, sei lá, tiver uma má gestão, ou fizer alguma movimentação incoerente ali, financeira, não tem advogado, não tem contador que resolva, né? Não é uma coisa que faz milagre, não faz, né? Porque se você pegar um recurso que é destinado para o Programa de Participação Política das Mulheres e você investir em outra coisa, ou pagar um item que não poderia ser, se o contador e o advogado, se o contador está fazendo lá a contabilidade, ele precisa entender a essência daquilo para poder contabilizar. Se ele não... E se ele ali identificar algum problema, ele vai poder chamar o administrador financeiro ou mesmo um dirigente e conversar, explicar e tentar auxiliar no processo, como assessorar mesmo, né? No processo de correção daquela situação. Eu, na primeira aula, na introdução do alemão, que ele fez uma introdução, ele fala da resolução do 14º Congresso, e ele cita uma fala até do João Brasil, né, que o João fala que existe um tripé, e esse tripé é o administrador do partido ali, a pessoa que cuida das finanças, o contador e o advogado, né, que se esses três funcionarem muito bem, a tendência é a prestação de contas ter êxito, né, então eu gostaria só de reforçar e recomendar fortemente que os profissionais procurem conhecer os que não, de repente, não são do partido, né? Procurem conhecer mais esse cliente também, que é o partido. Bom, em relação aos gastos do Programa de Participação Política das Mulheres, todos os órgãos partidários devem destinar, no mínimo,
5% do total de recursos recebidos do fundo partidário no exercício financeiro, ou seja, dentro do ano, né, daquele exercício, para a criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. Os gastos com o programa de mulheres na política devem ser contabilizados em rúbrica própria do plano de contas aprovado pelo TSE. Mais para frente eu vou falar desse plano de contas. E comprovados por documentos fiscais que discriminem expressamente a finalidade da aplicação, ou seja, do mesmo jeito que em qualquer outro item da prestação de contas, e você, por exemplo, se você for contratar um profissional, você precisa discriminar o que foi feito de fato na nota fiscal, ter um contrato demonstrando qual vai ser, onde começa, onde termina, qual é o produto dessa prestação de serviços, e ter como comprovar que essa prestação de serviço de fato ocorreu, aqui é a mesma coisa. Você precisa prestar contas da mesma forma, tá? Em anos eleitorais, cada esfera partidária que destinar recursos ou efetuar gastos em campanhas eleitorais deverá destinar, no mínimo, 30% para o financiamento efetivo de campanhas de suas candidatas. Bom, aqui, né, nós acabamos de ter eleição, a gente viu o quanto foi difícil e o partido, né, porque não foi só sobre a questão da mulher, mas teve que ter toda lá a questão das cotas bem divididas, o fundo, né, o fundo FEFI, que praticamente foi utilizado para isso também, além do fundo partidário, né, mas assim, aqui nós estamos falando em relação à questão da mulher, né. Havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, a aplicação de recursos deve alcançar a mesma proporção de candidaturas femininas existentes. Bom, aqui, seguindo o mesmo raciocínio, na apuração do cumprimento do percentual de aplicação de recursos no Programa de Participação Política das Mulheres, devem ser consideradas as despesas que promovam efetivamente o incentivo à participação feminina na política, vedado o cômputo da contratação de serviços administrativos prestados por mulheres. Por exemplo, não daria, vou dar aqui um exemplo, né? Eu sou contadora da Fundação, como o João falou, e do PCdoB aqui, do Estado de São Paulo, do Comitê Estadual. Como se, por exemplo, como exemplo, né, vou aproveitar que o escritório de contabilidade da Ana são mulheres que prestam serviços, que sou eu, tenho uma sócia, né, são duas mulheres que prestam serviços, então eu vou aproveitar e pagar essa despesa, porque aí, não é isso, né, então só deixar claro que, na verdade, é para atividade específica da participação política das mulheres. Então, se você vai dar um curso de formação, você vai bancar a parte das mulheres que vão participar, porque você vai incentivar isso, né? Você vai dar as condições para essas mulheres estarem lá. Em algumas situações, as mulheres precisam levar filhos, precisa ter, sei lá, um espaço para alguém ficar com essas crianças. Bom, enfim, tem várias situações específicas desse universo que as mulheres vivem e que precisa ser pensado e também ser contemplado aqui. Aí aqui eu só estou deixando no final o slogan, né, que foi da terceira conferência, que é mais democracia, mais mulheres na política. E aqui, então, a questão sobre a participação política das mulheres. Agora nós vamos ir para o tema de escrituração contábil dos partidos políticos, né? É muito importante a gente entender qual é a diferença entre o SPCA e a contabilidade em si, né? O SPCA, ele é financeiro, ele é um sistema financeiro, ele não é contábil. Então, para quem aqui é profissional e vai entender o que eu estou falando, ou vai finalmente entender essa diferença, porque quem está no começo toma um susto, né? O SPCA, ele é financeiro, você vai pegar lá suas contas bancárias, as suas despesas, você vai lançar tudo lá, vai juntar os documentos, que agora tem que anexar tudo, e é o banco, é a conta bancária, é a sua gestão financeira.
E a contabilidade, ela é feita por competência, né? Tem todo um cuidado, né? Uma apropriação de contas. E é importante a gente entender que o SPCA, ele é o momento caixa, né? Que é o Sistema de Prestação de Contas Anual do partido, dos partidos, ele é o momento caixa, ele é aquele momento que você paga a sua obrigação, que você já reconheceu como obrigação no seu passivo, né? E que é assim que é na contabilidade. Mas mais importante ainda é o profissional conseguir fazer o cruzamento das informações entre o SPCA e a contabilidade ao final, com a conclusão do ano, né? Daquele ano. E verificar se as coisas em relação ao caixa estão batendo. E se as contas, se você disse que você pagou folha de pagamento, que de fato na contabilidade esteja demonstrado igual, que foi folha de pagamento, não dá para você colocar, sei lá, folha de pagamento em fornecedor. Então, esse tipo de cuidado tem que ter, né? A contabilidade, aqui no final eu estou falando que é obrigatório utilizar o plano de contas, né, específico, disponibilizado pela portaria TSE 926. Todo ano, quando entrar o ano, é obrigação do contador olhar o site lá do TSE, verificar se teve alguma atualização no plano de contas, porque o plano tem que ser aquele plano. E esse plano, ele conversa com o SPCA, o plano de contas conversa com o SPCA, porque a discriminação é muito igual, né? Os grupos são muito iguais. Então, isso é importante também para o profissional, acho que essa é a minha recomendação, é cruzar a informação. A obrigatoriedade da adoção da escrituração digital, nós vamos falar mais para frente sobre o SPED, mas, assim, aqui, o que eu quero dizer é que é o seguinte, a escrituração contábil digital, ela compreende essa versão digital, né, dos livros Diário e Razão. E tem essa resolução do TSE no artigo 25, que depois eu vou apresentar para vocês, que é sobre esse ano, né, como está, foi prorrogado o prazo para entrega dessa escrituração digital. As demonstrações contábeis que devem ser anexas a ECD, né, que é a escrituração contábil digital, para ser transmitida, e tem que juntar, né, tem que estar junto com os livros, elas têm que estar em conformidade com a Instrução Técnica Geral do Conselho Federal de Contabilidade, número 2002, que está na revisão 01, e essas demonstrações são balanço patrimonial, junto, né, vão anexar ao livro Diário e Razão. Balanço patrimonial, a demonstração do resultado do período, que aqui, nas entidades sem fins lucrativos, é tratada como período e não do exercício, né, que a gente está acostumado a falar DRE, né, os contadores. Demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa e as notas explicativas. Né? Essas são as demonstrações do conjunto que vão gerar o livro lá digital. Então, isso em relação às demonstrações contábeis. Agora nós vamos falar um pouco de obrigações acessórias, né? Existe o SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. O SPED, ele foi constituído em 2007, e o objetivo dele foi pegar alguns blocos, como o E-Social, né, que é a área trabalhista e previdenciária, a escrituração contábil mais da contabilidade e a área fiscal. Pegar esses blocos, juntar várias demonstrações, que eram tudo várias, na esfera federal é uma, na estadual outra, na municipal outra, e conseguir unificar tudo isso e se transformar num sistema único, né, público de escrituração digital, sendo que algumas coisas servem para partido, outras coisas não, assim, para as entidades sem fins lucrativos e para a empresa, para o comércio, para os setores, né, da sociedade, cada um se enquadra, mas a ECD, no caso dos partidos, que é a escrituração contábil digital, ela é obrigatória. Bom, como eu falei, como eu já havia falado, ela substitui o livro físico, né,
E agora, em relação ao ano passado, e agora em relação a 2020, que foi a entrega de 2019, e agora em 2021, será a entrega de 2020, agora dia 30/7, foi prorrogado, né? Porque é o último dia útil do mês de maio que se entrega. E esse ano e no ano passado foi modificado por conta da pandemia. E esse ano vai ser o dia 30/7. Eu tô falando 30/7 porque é o último dia útil de julho, vai cair numa sexta-feira. Só que aí tem uma situação que a gente precisa entender e que geralmente gera polêmica, né, no partido, entre os profissionais, inclusive, que no artigo 25 da resolução, na 23.604, ele fala o seguinte: a obrigatoriedade da adoção da escrituração contábil digital pelos partidos políticos deve observar os limites e as isenções fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Então, como tem... O que a Receita Federal diz aqui nessa resolução número 203, de 18 de janeiro de 2021? Que a obrigatoriedade da apresentação da ECD não se aplica. 4. As pessoas jurídicas imunes e isentas que oferirem no ano calendário receitas, doações, incentivos, subvenções, contribuições, auxílios, convênios e ingressos assemelhados, cuja soma seja inferior a R$ 4.800.000, ou ao valor proporcional ao período em que se refere a escrituração contábil. Então, quer dizer, na verdade, o partido, se ele tiver receitas menores que esse valor, que esse montante, ele não está obrigado. Mas, assim, a gente recomenda que se transmita ECD, né? Porque, do contrário, você precisa fazer o formato antigo, né? Que é você imprimir os livros, levar no cartório, registrar, levar né? Isso parece que aqui, no caso do partido, tem que ser em Brasília. Então, tudo isso dificulta a vida, né? E desse jeito, você transmitindo por meio aí digital, você elimina tudo isso, fica com o livro digital e fica com o protocolo de que você transmitiu, não precisa fazer o registro em cartório. Então, a gente recomenda que faça, mas se não fizer, não vai gerar nenhum problema, né? Porque a multa da ECD, da não entrega da ECD, para quem é obrigado, ela não é baixa, ela é alta e ela está vinculada ao montante das receitas, tá? Bom, também parte do Sistema Público de Escrituração Digital tem a ECF, que é a Escrituração Contábil Fiscal. Ela é aquela que ela substituiu já a DIPJ. Quem aqui que estiver assistindo, mexer com empresa, ou já foi empresário, ou já foi diretor de alguma empresa, já ouviu falar na DIPJ, né, que é a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. Ela substituiu essa declaração. A última vez que teve que se transmitir essa declaração foi referente ao ano de 2014, em 2015. A partir de 2015, transmitido em 2016, passam as entidades sem fins lucrativos e os partidos políticos estão dentro. Também tem que transmitir, porém, ali, em 2015, foi facultativo. A partir de 2016, passa a ser obrigatório e começa, no decorrer dos anos, ter essas, né, antes era 1.200.000, agora é 4.800.000, então a gente tem que todo ano observar se existe essa diferença, né, essa questão, para não se aplicar a transmissão. A escrituração contábil fiscal, ela depende da escrituração contábil digital se for obrigatória, né? Então, se enquadrar na obrigação de entregar ECD, a ECF só é transmitida quando você recupera a ECD nela. E aí você transmite e fica tudo certo. Senão, a ECF também, a multa da ECF é a pior, ela é 2% sobre o valor da receita, né? Mas
ela é pesada e se você atrasa, ela vira um bololô, ela é bem cara mesmo, bem alta. Então tem que tomar muito cuidado, porque junto com essas obrigações acessórias vêm as multas, né? E às vezes tem profissionais, infelizmente, que acreditam que as entidades sem fins lucrativos não precisam entregar nada, né? Que é como se fosse isento de tudo, e muito pelo contrário, acaba ficando muito parecido com as obrigações de empresas, até como empresas do lucro real. E aqui nós temos, então, as obrigações, as outras obrigações acessórias dos partidos, né? Que a gente chama de sopa de letrinhas, porque tem que entender esse monte de sigla. Dentro do sistema público de escrituração digital, começam a aparecer novas, que agora, né, esse sistema, que quando ele foi constituído lá em 2007, até chegar o momento agora, ele ainda está se organizando, ele está sendo construído ainda, né? Então, tem coisas que entraram esse ano, tem coisas que já foram substituídas, e tem coisas que vão entrar. Então, a gente tem que prestar muita atenção. A DIRF, por exemplo, que é a Declaração de Imposto de Renda, mas que as empresas, né, no caso, os partidos aqui, quem deve transmitir, e é aquela declaração que, quando a empresa entrega, gera aquele papel que a gente chama de comprovante de rendimento e entrega para as pessoas fazerem imposto de renda. Então, essa declaração também tem multa, precisa ser entregue se você fizer retenção, tanto de prestadores de serviço pessoa jurídica, quanto de pessoas físicas, que no caso, muitas vezes, no caso dos partidos, basicamente são seus empregados. A DCTF, que é a Declaração de Contribuições, Tributos Federais, você entrega a DCTF se ela tiver movimento, ou seja, essa contribuição são as retenções. No caso do partido, você vai enviar se você tiver movimento, e geralmente o movimento do partido também está muito ligado aos empregados, né? E aí você vai mandar essa declaração se você tiver movimento. Você não tem movimento, você passou a não ter movimento, você tem que entregar na sequência sem movimento, ela é mensal, e no mês seguinte, se você for entregar, ele não deixa você entregar porque não tem movimento. Você só vai conseguir entregar de novo quando voltar a ter movimento. Então, tem que só tomar cuidado, porque se não entregar essa sem movimento na sequência, depois, quando você for entregar, ele vai gerar multa. Então, isso também. A RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, que basicamente é referente aos empregados, CLT. Você vai entregar se você teve movimento de trabalhadores, ele quer saber quantos trabalhadores você tinha no início do período, no final, né? E se você não tiver, você entrega a RAIS negativa, que não tem movimento. Você tem outra que é mensal também, que é a GFIP, que é a Guia de Informações à Previdência Social e ao FGTS, porque o empregador, né, ele recebe lá do contador a guia lá do INSS, é uma guia com valor para recolher. E recebe o FGTS, ok. Só que tanto o INSS, tanto a Previdência quanto o FGTS, ele precisa individualizar. Então, precisa saber que daqueles 5 mil que foi pago de INSS, um valor X foi da Maria, o outro do João. Então, você tem que individualizar, dizer para quem foi o valor de cada coisa ali, até porque o trabalhador, eu sempre falo lá no escritório, né, o pessoal que trabalha com a parte de recursos humanos, aliás, a gente toma cuidado com tudo, mas essa parte de cuidar da vida do trabalhador é muito, muito preocupante, você tem que tomar muito cuidado. O trabalhador, ele é um número de PIS, né, e esse número de PIS, se você não tomar cuidado com ele, se você não informar corretamente, lá na frente esse trabalhador não vai conseguir bom, a gente já não vai conseguir se aposentar, mas eu estou aqui falando do que representa, né, como é importante o cuidado do nosso trabalho. Então, ele vai ter problema se ele fizer uma informação errada e lá na frente o trabalhador não conseguir receber um benefício por causa daquele erro,
e o trabalhador voltar e não encontrar mais o contador, não encontrar mais a empresa, fechou, e aí, como é que fica? Então, mesmo que, tudo bem que hoje está tudo muito digital, o e-social, que é parte dessa escrituração, né, do SPED, né, do Serviço Público de Escrituração Digital, ele está forçando justamente para diminuir, minimizar e eliminar erros, né? Então, a gente toma muito cuidado, porque essas informações somos nós que damos. A ECD, a EFD Contribuições, que já faz parte do SPED, ela informa retenção não, ela informa o pagamento de PIS sobre folha, no caso do partido, né? E só que ela só é obrigatório transmitir se você, no mês, tiver uma guia que você tem recolhido com mais de 10 mil reais. Aí você fica pensando, quem tem folha de 1% da folha que chega a 10 mil reais no mês? Então, dificilmente, acho que nem o Comitê Nacional não tem isso, não vai ser obrigado a entregar essa escrituração, porém, tem que ficar de olho, claro. Mas não, coloquei porque ela faz parte, está no leque, mas não vai entregar agora. Agora, se o contador entregar uma vez, sendo desobrigado, passa a ser obrigado, tá? E tem que entregar todo mês. O e-social que eu acabei de falar. E o futuro próximo que eu falo são escriturações que fazem parte do sistema público e que elas estão entrando agora. A EFD Reinf começou esse mês, mas ainda não tem necessidade do partido entregar, que são retenções na fonte, e a DCTF Web, que são as contribuições previdenciárias, mas é isso, elas vão substituir essas que não fazem, que estão aí em cima, que ainda não fazem parte do sistema público de escrituração digital. Bem, essa era a minha apresentação, espero ter conseguido alcançar aí as expectativas e fico à disposição para tirar dúvida. Vou deixar também meu e-mail, meu contato, quem quiser perguntar depois, falar, entrar em contato, eu estou à disposição, tá bom? Obrigada. Muito bom, excelente, Ana, muito clara, objetiva. Eu vou passar agora para o Carlos Brito, né? O Carlos Brito é uma das grandes aquisições nossa que veio junto com o bloco do PPL, uma das grandes aquisições, assim como aqui também aconteceu com o MECO, com outros camaradas que estão aqui participando desse curso com a gente, e o Brito chega também para nos ensinar muita coisa, com uma experiência muito grande de assistência técnica, jurídica à direção nacional do PPL e ao PPL em diversos comitês no Brasil inteiro. Vamos aproveitar aqui a disposição do Brito e aprender muito com ele, assim como eu tenho aprendido. Brito, com a palavra. Acho que o João é sempre generoso com as palavras, tá certo? Cara, muito cortês, eu agradeço, acho que eu é que agradeço o convite e, assim, o fato de poder estar, acho que todo mundo aqui em cada ponto do Brasil tem uma experiência, isso soma ao total, ao final, soma todos nós, né? Então, a gente em cada estado, em cada município, tem experiências diferentes, mas no final isso tudo vai, depois desse nosso encontro aqui, nessas semanas todas, vai ajudar a formar somente, quer dizer, os nossos dirigentes dos municípios, principalmente, né, que às vezes são muito carentes de informações, a ter uma concepção melhor, né, da importância que essa questão, seja contábil, seja jurídica, para a vida partidária. A gente viveu um período em que se diz o seguinte: militante bom é aquele que sobe no caixote, faz discurso, e esse é o que garante. Então, esse é o bom militante. E aquele cara que fica sentado ali atrás da mesa é um mero burocrata, tá certo? Então, mas eu acho que esse negócio está avançando, eu acho que todo mundo está tendo a compreensão exata do que significa o cumprimento dessas exigências que nos são impostas, né? Já foi dito aqui, eu não quero ser repetitivo, né, mas
você vive uma situação onde cada vez mais eles querem nos deixar fora do jogo, né? E aí é uma coisa que nós não vamos permitir, né? Resistir e lutar sempre para garantir a presença nossa nesse jogo democrático que precisa ser estabelecido no Brasil. Mas aí o João me pediu para a gente apresentar aqui, são 4 tópicos, né? É a questão da fonte vedada, a questão que diz respeito a recurso de origem, o RONE, já foi apresentado aqui no início do curso, a questão do recurso de origem não identificada, a gente passa rapidamente por ele. As penalidades advindas pela utilização pela esfera partidária, seja do recurso de ordem partidária, seja do recurso de ordem de origem não identificada, seja por recurso de fontes vedadas, né? E, finalizando, ele pede para a gente conversar sobre a questão de prestação de conta decorrente de incorporação partidária. Aí eu vou pedir para o nosso amigo Vinícius ir para aquela primeira questão lá, né, dos slides para apresentação. Isso que eu acabei de falar para vocês está previsto na resolução 23604 de 2019, do artigo 12. Dizer aqui o que tem nessa questão, certo? Perfeito. A questão das fontes vedadas, como eu já disse, que está lá no artigo 12, o partido não pode receber, seja direta ou indiretamente, sob qualquer forma, doação, contribuição, seja ela estimável ou em dinheiro, né, de recursos. E ele enumera lá a questão: recursos de origem estrangeira, recursos de ente público, recurso de pessoas jurídicas, recurso de pessoas físicas que exerçam atividade comercial decorrente de permissão e de autoridades públicas. E aqui a gente tem lá que fala o seguinte, que o que são entidades públicas e pessoas físicas que exerçam função ao cargo público de nomeação e exoneração, ou cargo ou emprego público temporário, exceto quando filiadas a partidos políticos. Então, a legislação lá, a própria resolução, ela já deixa claro, né, que desses 5 tópicos que eu li aqui, né, o partido não pode receber direta ou indiretamente, né, como já disse, seja a forma de recurso estimável, seja a forma de recursos financeiros, né? A questão dos recursos de origem não identificadas, que já foi visto por aqui com vocês, é o artigo 14, né? E a questão que envolve a prestação de conta resultante da incorporação ou fusão, a gente encontra lá no artigo 62 a 64. Né? Então, como disse a vocês, ela estabelece, né, ela é taxativa, quer dizer, não dá margem para que se queira arranjar alguma saída, né, porque vira e mexe, nessa parte de jurídica e contabilidade, somente quando se trata de empresa, empresa assim, o sócio sempre vem dizer, olha, será que não tem uma saidinha? Não dá para dar uma volta por aqui para que isso passe a ser o que a gente quer? Quer dizer, aqui não, eu vejo que a legislação ela é clara e taxativa com relação a isso. Então, estabelece artigo 12, inciso 1, 2, 3, parágrafos 1º, 2º e 3º. Pode passar, Vinícius. É a Ana Lúcia que está passando. Pode passar, tem uma segunda tela aí. Aqui, no artigo 14, deve ser a segunda. 12, 13, é o recurso de origem não identificadas, tá? Isso aqui também já foi, eu acho que se conversou sobre essa questão do RONE, eu acho que na primeira aula, elas esses temas acabaram se cruzando, né? Então, aqui a gente fala mais ou menos só relembrar o que foi apontado lá naquela primeira aula. Diz a resolução: é vedado ao partido político receber direto ou indiretamente
sob qualquer forma ou pretexto, recursos de origem não identificadas. Né? Parágrafo único. Constituem recursos de origem não identificadas aqueles que, 1. O nome ou razão social, conforme o caso, ou a inscrição do CPF do doador ou do contribuinte, ou do CNPJ, em que se tratando de partidos políticos candidatos. Nesse caso aqui, acho que teve uma contribuição do João, onde ele deixou clara a questão, como é que isso afeta a questão da arrecadação do partido, né? Ele citou um caso em que foi feito o depósito na boca do caixa e o caixa, na hora de digitar o CPF do doador, né, acabou invertendo o número do CPF. Quer dizer, para a Receita vai constar um CPF completamente diferente daquele que, na verdade, seria o doador daquele recurso. No caso, se fosse eu que fosse fazer o depósito, o cara inverteu o meu CPF, portanto, eu não teria depois condições de provar que aquele recurso foi eu que fiz a doação, porque o que está registrado lá no CPF, lá no depósito bancário, é um CPF de outra pessoa que a gente nunca conhece, nunca viu, e aí nós não temos como recuperar isso. Né? Então, esse aí é um dos exemplos que se tem com relação à não identificação do origem do recurso. Né? A outra avaliação que ela faz, com relação que ela diz que origens não identificados, é que quando se tratar de serviços, né, de atividade profissional, eles só podem ser doados se, no caso, eu for o doador. Né? Então, no caso, a minha atividade de advogado, se bem que tem uma restrição lá por conta da OAB em alguns casos, eles querem tolir você fazer isso aí, mas quando era possível lá, quer dizer, quando eu fizesse a doação, isso poderia doar, né, o meu serviço de advogado. Embora eu tenha a minha empresa lá de advocacia, eu também não poderia, pela minha empresa, fazer a doação do meu serviço, mas posso, enquanto profissional liberal, fazer essa doação. Né? A outra critério que ele diz que os recursos são de origem não identificadas. Se, quando informados, né, eles sejam inválidos, inexistentes, nulos, cancelados ou, por qualquer outra razão, não sejam identificados. Né? E aí eu volto novamente a essa questão, que é mais fácil da gente entender. Há questões, às vezes, em que as pessoas elas acabam não apresentando suas declarações de imposto de renda. Né? Passado certo tempo, por omissão, a Receita acaba suspendendo aquele CPF. Você vai no banco, você faz a doação e registra aquele CPF. Na hora em que você for, que aquilo entrar na estruturação do partido, e que for conferido lá, né, que aquele CPF está suspenso, quer dizer, eu não vou ter condições também de considerar como válido aquela receita. Né? Eu vou ser obrigatoriamente obrigado a transferir aquilo ali para o demonstrativo de Rony, né, que é o recurso de origem não identificados. Outra situação, né, é que quando não houver correspondência entre o nome ou a razão social e a inscrição no CPF ou no CNPJ formado. Ou seja, aquilo que eu falei anteriormente, você apresenta o doador como sendo José Carlos da Silva Brito, né? E quando você vai conferir a identificação do doador via CPF, o nome que a Receita te apresenta é de Luiz Eduardo da Silva. Então, são aquelas coisas que nos remetem a ter cuidado com relação a essas doações. E o último lá que ela fala no item 3,
é que o bem, uma estimável em dinheiro, que tenha sido doado temporariamente, se ele não pertencer ao patrimônio doador. Há um princípio lá, a base faz o seguinte, olha, você só pode doar aquilo que é seu, né? Isso, de certa vez, de certo modo, a gente já viu também na questão de quando foi abordada lá a prestação de conta, né? Acho que foi o Diógenes que veio isso, né? Onde é comum, em campanhas eleitorais, você... olha o seguinte, usa o meu carro aqui para transporte, né? Mas o carro não é meu, o carro é do meu primo. E aí você junta lá na prestação de conta o meu CPF como cedendo o veículo, e na hora em que eles te pedem a comprovação da cessão, você apresenta o documento vai constar o nome de terceiros, né? Então, é o parâmetro que se tem com isso, quer dizer, você tem que ser, aquilo tem que integrar o teu patrimônio para que você possa dispor de livremente dele, para poder aí se efetuar a doação, certo? Ou a cessão temporária daquele bem para uso. E aí vamos supor, né, aí você vai dizer o seguinte, olha, infelizmente a gente entrou um recurso aqui, né, nós não sabemos da onde veio, né, mas aí na correria, aquele negócio todo, quer dizer, nós utilizamos o recurso, né, o que fazer? Então, assim, a legislação estabelece as implicações, né, decorrentes do recebimento de uso de recursos de fontes vedadas ou de origem não identificada. Eu já disse, isso está aí, como vocês podem observar pelo slide aí, é o artigo 14, né? Parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º. Então, o recebimento direto ou indireto de recursos de fontes vedadas ou de origem não identificada sujeita o partido ao recolhimento do montante recebido ao Tesouro Nacional até o último dia do mês subsequente ao recebimento do crédito pelo partido em qualquer de suas contas bancárias. Doações estimáveis em dinheiro que não pertencem ao patrimônio da atividade do doador terão suas consequências apuradas e decididas no momento do julgamento da prestação de conta, né? Você vê que para cada coisa, enquanto eu sou obrigado a fazer a devolução dos valores em espécie recebidos, né? No caso de doações estimadas, essa penalidade só vai ser apurada quando o julgamento das contas, né? No caso do não recolhimento de recursos no prazo estabelecido, ou se ele for utilizado, né, isso aí se constitui irregularidade grave, e que realmente vai ser apreciada no julgamento das contas. E aí, como é que eu faço? Eu descobri que realmente essas fontes é vedada, né? Esse recurso aqui eu não consigo identificar, e como é que eu faço a devolução desse recurso? Então, ela diz que você precisa recolher, né, para o Tesouro Nacional, certo? E se recolher para o Tesouro Nacional, esses valores, seja de fontes vedadas ou seja decorrente de recurso não identificado, deve ser devolvido para o Tesouro Nacional, né? E você não pode utilizar recurso de fundo partidário para fazer essa devolução, né? Esta devolução ela é feita através de uma guia que alguns chamam de GRU, outros já chamam direto de GRU, tá certo? E para atender essa questão, né, como um negócio mais extenso, o nosso camarada Vinícius vai disponibilizar para todo mundo aí via e-mail, via chat, o passo a passo que você tem que fazer para proceder essa devolução. Para cada caso há um código específico, para cada tribunal regional há um código próprio, né?
Então, lá a gente tem a tabela lá, com todos os códigos por tribunal, né, por cada tipo de devolução, correto? E, além disso, em caso de necessidade de atualização, lá também tem o passo a passo para que a gente possa acessar o site do TCU, há um sistema próprio para calcular isso, né? E de lá gerar já a guia de devolução com os acréscimos legais que a legislação estabelece, tá bom? Esse aí. Bom, isso aqui é o seguinte. São as situações que previstas lá na resolução, né? E nós, enquanto PPL, enquanto PCdoB, nós experimentamos essa questão aqui da prestação de conta decorrente da fusão, da incorporação, da restrição dos partidos políticos, né? Isso vai dar, como eu falei para vocês, prevista do artigo 62 ao 64, né? Então, eu destacaria assim, né, dos pontos principais, né, que do artigo 62 ao 64 seria a gente reportar aqui para vocês, né, até para ter um conhecimento sobre isso, porque aí é uma coisa que como se diz, a minha crítica mais é para conhecimento de todo mundo, né? Porque isso aqui não é uma situação que está no nosso cotidiano, né? É muito mais, né? Então, assim, na hipótese de incorporação, fusão de partidos, o partido político incorporador ou derivado da fusão deve prestar conta daquele incorporado ou daqueles fundidos em todos os seus níveis de direção partidária, nos termos dessa resolução, no prazo de 90 dias a contar da data de verbação do estatuto, no caso da fusão, né? Da verbação do novo estatuto no partidário do TSE. Porque quando há a incorporação, né, não há um novo partido, um novo estatuto registrado, quer dizer, o partido incorporado passa a absorver as determinações que já constam no estatuto do partido incorporador. Então, se você não apresenta um novo estatuto partidário no TSE, né? No caso do incorporação, que a gente está falando, o partido incorporador deverá providenciar o cancelamento das contas bancárias e da inscrição do CNPJ do partido incorporado, transferir saldos financeiros e contábeis, né? E aí tem que ver, porque quando ele fala aqui, né, respeitada a natureza das respectivas contas, o que acontece? Eu tenho que adequar, né, o meu plano de contas de partido, né, incorporador, né, para absorver aquelas contas que existem registradas no balanço lá final do partido incorporado. Acho que com isso aí, mais tarde, acho que o João consegue delimitar bem as coisas, né? Porque pode ser que eu tenha no balanço incorporado uma conta que não esteja no meu plano de conta enquanto incorporador. Então, são alguns desajustes que vão acontecer no âmbito da contabilidade, certo? O que preciso fazer também? Eu vou ter que obter a certidão de cancelamento do registro do partido, né, junto ao cartório de registro de lá onde tiver registrado o partido incorporado. Vai ser preciso pedir a baixa desse registro, para posteriormente ser apresentado isso ao Tribunal Superior Eleitoral, né? Promover a transferência. Transferência, quando fala assim, quer dizer, contabilmente o registro do ativo do partido incorporado na minha contabilidade enquanto partido incorporador, né?
sejam, além daqueles eventuais registros que existam no passivo, né, eu tenho que absorver isso tudo. Né? Quando eu apresento a prestação de conta, no caso de corporação, né, protocolada essa prestação de conta, né, ela vai se dar em momento posterior, né, ao meu pedido de registro da incorporação que ocorreu, correto? Então, internamente vai o quê? A distribuição, né? Vão ter que essa prestação de conta, ela tem que ser redistribuída ao mesmo relator que está tratando do meu processo de incorporação, né? Para que essas contas sejam julgadas conjuntamente, né? E essas contas elas não vão esperar normalmente o prazo que se tem das contas de partidos anuais são apresentadas, né? Elas são, de certa forma, elas são julgadas antecipadamente, conjuntamente com a decisão lá sobre a questão da incorporação. Bom, um ponto que decorre da questão da incorporação, né? Como a gente sabe, o recurso que vem do fundo partidário, né, ele se dá em função da contagem dos votos que o partido obtém, né, para a eleição da Câmara dos Deputados. Então, quando ocorre a incorporação de um partido por outro, caso recente aí nosso do PCdoB e do PPL, certo? Quer dizer, aqueles votos que o PPL obteve lá atrás na eleição de deputado federal, né, eles são somados aos votos que o PCdoB já tinha obtido, né, para daí haver o cálculo para definir o valor do fundo partidário a que o partido incorporador passa a ter direito. Né? Isso aí é um cálculo feito pelo próprio TSE, né? Tem um setor lá que faz a contagem desses votos. Então, assim, de maneira geral, né, são esses aspectos aí que o João pediu para mim comentar, para a gente trocar uma ideia aqui, né, para ver como é que, para ajudar na formação do nosso pessoal com relação a essa questão de prestação de conta, né, porque o prazo está chegando aí. Então, eu fico por aqui, os slides estão disponíveis aí, né? Eu também fico aguardando aqui para ver o que é que eu posso ajudar em caso de eventuais dúvidas. Né? E também já me coloco à disposição de todo mundo aí, se alguma coisa, algum contato para esclarecer algumas coisas que podem surgir no decorrer do nosso trabalho aí, tá bom? Obrigado, João, obrigado a todos. Muito bom, Brito, excelente, trouxe para a gente aqui a experiência que você tanto utilizou para contribuir conosco com o processo de incorporação, o auxílio e orientação dos comitês em geral no Brasil e também nos ajudar aqui no Comitê Central nesse processo. Eu vou passar agora a palavra para Carolina Lobo, todo mundo conhece por Carol, de Minas, ela vai se apresentar, eu acho que a grande maioria aqui já conhece Carol, tem experiência inquestionável e dialoga muito, ela já fez uma excelente aula, que aliás um grupo seletíssimo ali fez a parte jurídica, né, na segunda, acho que se não me engano na segunda aula, ela já, junto com aquele time ali, deram um show de bola e agora ela vai complementar, porque ela também, assim como Paulo Machado Guimarães, ele dialoga tranquilamente com esses dois aspectos, aspectos jurídicos e aspectos técnicos de prestação de contas. Então, agora, ela vai nos contemplar com esse conhecimento aí, para a gente, mais uma vez, somar no nosso aprendizado. Vamos lá, Carol. Boa noite a todas e a todos. Como o João já disse, eu sou a Carol, Carolina é só minha mãe mesmo quando tá brava, e os dirigentes aqui do PCdoB que às vezes costumam me apresentar assim.
Eu queria iniciar, mais uma vez, reforçando, né, os parabéns para a direção nacional do partido, que teve essa iniciativa fantástica. Eu acho que está sendo um curso muito produtivo, a gente está aprendendo muito com tantos camaradas. E também queria agradecer mais uma vez a oportunidade de fazer parte aqui desse time, como disse o João. A minha parte, eu até comentei com o João nessa aula, é uma das partes mais chatas, se é que dá para a gente nomear, né, Ana, João e Vandilson, Paulinho, alguma que seja mais chata, eu acho todas bem chatas, com todo respeito, mas a nossa profissão não é das mais, né, Ana? Tanto contadores quanto advogados não são as profissões mais agradáveis e legais, né, Vandilson? No que pese os camaradas serem pessoalmente excelentes. Então, eu vou começar com essa parte dos ritos, do rito processual da prestação de contas, né? Então, eu acho que isso já foi bem dito, eu vou tentar ser mais breve possível. Então, a apresentação da prestação de contas, o que é a prestação de contas? É uma obrigação constitucional, eu escuto muito de alguns dirigentes em municípios, mas desde quando isso é obrigatório? Por que a gente tem que apresentar? Isso é burocracia? Não, isso é uma obrigação constitucional, desde a Constituição de 88, isso está presente. Desde que a lei dos partidos políticos foi sancionada e entrou em vigor, já era prevista a prestação de contas, mas como as sanções, elas não repercutiam na vida prática dos diretórios e dos comitês provisórios, acabava que os partidos omitiam muito, né, tinham pouco cuidado com isso. E num período anterior, ela também não era direcionada, não era o TRE, não era a zona eleitoral, não era o TSE que fazia essa análise, mas o Tribunal de Contas. Então, isso tinha uma dinâmica diferente. Mas desde, salvo engano, 2007, né, João, ou 2008, a própria Justiça Eleitoral passou a analisar essas contas e a repercussão disso tem sido essa que vocês agora estão cientes, que foi, em um determinado momento, a suspensão das legendas e a impossibilidade de lançar candidatos e ter uma vida, né, institucional da agremiação, e também a sanção de devolução de recursos e de impedimento de recebimento de cotas do fundo partidário e também agora do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para quem tem contas não prestáveis. Então, quem deve apresentar essas contas? Vocês já estão carecas de saber aqui desde o início do curso, todas as direções, todos os comitês que tiveram pelo menos um dia de vigência naquele exercício. Tá? Fechou, acabou, foi embora, tem que apresentar contas. O dirigente saiu, cabe ao órgão superior apresentar essas contas, se ele tiver, obviamente, as informações necessárias. Ela deve ser entregue, então, desde 2017, 2018, né, para os municípios e estado, pelo sistema SPCA, e a partir desse ano, a autuação é automática. Até o ano passado, a autuação não era automática. A gente tinha que gerar a prestação de contas, imprimir aquele calhamaço de folhas, escanear e fazer, ou assinar digitalmente, e fazer a juntada e a distribuição pelo sistema. A partir desse ano, em que pese a resolução, quando foi publicada, já prevê essa autuação automática. No ano passado, os sistemas PJE com o SPCA ainda não estavam intercalados, né, interconectados. Então, os advogados tiveram que distribuir ainda como distribuem um processo normalmente. E qual é o prazo de entrega? Era até abril, depois da última reforma, até 30 de junho do exercício subsequente. 2019 acabou em 30 de junho de 2020, 2020 acabou em 30 de junho de 2021. A ausência de prestação de contas, depois do dia 30 de junho, o que acontece? A Justiça Eleitoral, ela vai fazer um apanhado, algumas zonas são mais rápidas, outras são mais lentas, mas ela vai fazer uma análise, vai identificar quais as agremiações que estiveram vigentes naquele período e quais delas apresentaram as contas. A que eventualmente não tiver apresentado as contas, ela vai ser notificada para suprir essa omissão em até 72 horas. Uma vez apresentada a prestação de contas, ela vai ser analisada e julgada normalmente.
ainda que apresentada de forma intempestiva, e ela pode, inclusive, ser aprovada. Se ela não for apresentada, vai haver o julgamento das contas como não prestadas. Eu coloquei um pouquinho aqui do rito, do que vai acontecer. Eu não sei se é necessário passar isso com forma tão esmiuçada, mas sempre que a gente apresenta a prestação de contas, isso serve para todas, tanto para as contas com movimento, quanto as contas sem movimento, e quando a gente também não apresenta, a Justiça Eleitoral, desde 2015, ela consegue circularizar as informações. Então, ela tem convênio com outros sistemas, tanto com os sistemas bancários, quanto com os sistemas da Receita Federal. Então, ela vai fazer um cruzamento de dados, ela vai requisitar os extratos bancários, ela vai analisar se aquele partido teve ou não teve movimentação financeira, se aquele partido recebeu recursos, por exemplo, do fundo partidário, porque a direção superior já vai ter apresentado as suas contas, a direção nacional, e ele vai, mesmo que você não tenha apresentado as contas, ele vai poder impor sanção de devolução de recursos se eventualmente o órgão de direção tiver recebido recursos públicos, tá? Bem, e uma vez apresentadas as contas, então a atuação ela vai se dar de forma automática após 5 dias, né, dessa distribuição. Então, no dia 5 de julho, até o dia 5 de julho, o advogado tem que entrar naquele processo que o SPCA vai gerar um número automático, assim que ele foi encerrado e transmitido. O advogado vai entrar e vai incluir lá aquelas peças, aqueles documentos adicionais que o João já falou, que o Brito, que a Ana e que outros colegas já disseram aqui, que não são gerados pelo SPCA. O SPCA vai gerar uma série de declarações, que eram aquelas declarações gerenciais que o TSE disponibilizava antes como modelo, hoje o sistema já gera, mas outros documentos são obrigatórios, e o advogado vai ter que fazer a juntada deles no PJE, que é o parecer da comissão executiva ou da comissão de controle, né, que pelo nosso estatuto, para os órgãos de direção que possuem essa comissão, a procuração da agremiação e também de todos os responsáveis, tesoureiro e presidente, que tiverem participado daquele exercício. Então, ano de conferência, a conferência costuma ser setembro, agosto, vão ter 2 responsáveis, né, 2 tesoureiros e 2 presidentes, 4 responsáveis, todos eles precisam apresentar a procuração. A certidão de regularidade do profissional de contabilidade, os comprovantes de remessa daqueles documentos, né, daquelas declarações que a Ana falou, de escrituração contábil digital, e os documentos fiscais que comprovem, né, os gastos, como o Brito, salvo engano, o Brito já esmiuçou ali, e em caso de recebimento de recurso de origem não identificada ou de fonte vedada, a cópia da GRU, comprovando que o recolhimento ocorreu. Após essa apresentação, vai ser publicado um edital para que partidos políticos ou mesmo o Ministério Público contestem essas informações. Se essas informações forem contestadas, né, se essa prestação de contas for impugnada, eventualmente alguém disser que aqueles dados ali, aquelas informações são inverídicas, vai ser aberto um prazo, né, vai caber ao Ministério Público analisar e investigar, e vai ser aberto um prazo de defesa preliminar de 15 dias. Transcorrido esse prazo de impugnação, sem impugnação, a prestação de contas vai começar a ser examinada. O primeiro exame que vai ser feito é sobre a apresentação de todas as peças obrigatórias. Se tiver faltando alguma peça obrigatória, o partido vai ser notificado para apresentação dessas peças em até 20 dias. No fim dado esse prazo, se as peças forem apresentadas, vai para uma nova análise, aí para análise da regularidade dos gastos e da arrecadação que foram ali registradas. Caso o partido não apresente essas peças, a justiça a análise técnica pode entender, inclusive, que essas contas, elas não podem ser apreciadas e considerar as contas não prestadas. Bem, aí acho que essa parte aqui
já foi bem esmiuçada quanto ao cumprimento, né, das regras tanto na parte de arrecadação quanto de gastos e despesas, então vão ser analisados todos esses documentos e, eventualmente, pode ser necessário, naquela diligência questionando aquela regularidade, vai se abrir um novo prazo para o partido justificar ou corrigir. Acontece muito de erro na escrituração, falta de documento, o contador, aqui a contadora, eu não sei no caso da Ana e do João, mas aqui no caso de Minas Gerais, a gente já teve vários problemas, assim, o administrador judia do contador, ele envia a documentação faltando documento, faltando informação, e aí o contador acaba sempre fora do prazo, né, agora não mais, meu tesoureiro, se tiver aqui, ele é muito comprometido com esses prazos, mas em outros momentos históricos isso já aconteceu. Os documentos eram enviados sempre faltando um mês para o fim da prestação de contas, 2 meses, e aí o contador tinha que registrar do jeito que ele conseguia entender, para que não perdesse o prazo e não ficasse não tivesse problema com a tempestividade da prestação de contas. Isso acontece muito, e aí, nesse caso, é aberto um novo prazo pelo exame técnico, né, com a apresentação daquela diligência, de um parecer preliminar, e o advogado vai ter um tempo para conversar com o contador e o partido vai levantar esses documentos, que vão ser novamente apresentados, e pode ser que seja necessário a retificação da prestação de contas. Então, ela vai ser reaberta, vai ser gerado um novo número de controle, registradas novas informações, e essa retificadora vai ser encaminhada novamente por meio do sistema, autuada automaticamente com os outros documentos, né, que vão estar inseridos ali no sistema e recebidos pela Justiça Eleitoral. Nesse meio tempo, pode ocorrer, né, depois que você apresenta essa declaração, ou o advogado vai e faz algum tipo de alegação, ou mesmo que ele não faça nenhum tipo de alegação, mas o corpo técnico ali, que vai analisar as contas, ele pode requerer algum outro órgão técnico ou alguma outra pessoa diligências para justificar. Então, já aconteceu comigo de forma prática. Apareceu uma ação, o partido era dono de uma ação, e depois que datava de 90, 89, 93, uma coisa assim, e ninguém sabia que raio de ação era aquela. Depois de muito bater a cabeça, a gente identificou que provavelmente era em decorrência de um telefone fixo, né, que os telefones viravam ação, e a gente não conseguia a informação com o banco, porque o partido nunca foi correntista daquele banco. E aí nós solicitamos à Justiça Eleitoral que intimasse o banco para que apresentasse aquelas informações, comprovando que ele não tinha nos passado as informações necessárias. E aí o banco apresentou essa documentação. Então, isso pode acontecer, nesse caso foi positivo, porque nos deu uma informação que a gente não tinha ciência, mas também pode ser, por exemplo, alguma informação inverídica que foi registrada ali para justificar determinada operação de entrada ou de saída na conta bancária, e você pode, eventualmente, ter por parte daquele fornecedor, um suposto fornecedor, como já aconteceu em outros partidos, do fornecedor dizer que ele não forneceu, que aquele contrato não foi gerado por ele. Então, é possível que a Justiça Eleitoral requisite, né, informações para terceiros. E esses terceiros, eles são obrigados a prestar essa informação. Aí, depois disso, recebida todos esses esclarecimentos, essa documentação, a Justiça Eleitoral, a análise técnica, vai proferir um parecer conclusivo sobre tudo aquilo que ela discutiu, em que ela vai indicar quais são, né, os valores proporcionais ao fundo, em relação ao dinheiro recebido, proporcional aos recursos do fundo partidário, se as irregularidades, qual o percentual de irregularidades que é proporcional. Salvo engano, na primeira aula, alguém comentou com a gente, acho que foi o Vandilson,
que o TRE da Bahia, por exemplo, ele estabelece um parâmetro de até 5%, né, de irregularidades em relação ao total arrecadado. O TRE de Minas utiliza um parâmetro de 10%, e esse parecer conclusivo, ele vai ter esses dados, né? E aí, esse parecer conclusivo, em tese, ele não poderia ter, por parte da análise técnica, nenhuma indicação de sanção, mas eu não sei os colegas advogados, os meus, agora não mais no âmbito do TRE, mas nas zonas eleitorais, todos eles ainda vêm com a indicação da sanção, só não vem com a indicação do prazo de, alguns até com tempo do tempo de sanção, né, vem com a indicação de reprovação das contas com 1 ano de suspensão, sempre vem, independente da lei dizer o contrário, e após esse parecer conclusivo, é aberto um prazo para alegações finais, em geral, quando as contas são impugnadas, o que também eu acredito que seja bem raro, pelo menos no âmbito dos municípios e estados, é dado primeiro disponibilizado ao impugnante e depois ao impugnado, para que, inclusive, ele possa se defender de eventual alegação nova, e quando as contas não são impugnadas, primeiro ao partido e depois o Ministério Público para fornecimento de um parecer como fiscal da lei, tá? Após o parecer conclusivo, não é admitida a juntada de novos documentos que não sejam de documentos que já tenham sido, de temas que já tenham sido discutidos ou oportunizados no processo. Aliás, até desde a diligência preliminar, se o partido deixa de responder algo que foi questionado, a não ser que seja um documento novo, que ele não tivesse conhecimento ou não tivesse em sua posse, ele não pode apresentar. Ele tem agora, preclui a possibilidade de apresentação. Ele tem que apresentar assim que questionado, naquela primeira prazo de abertura. E também, depois que o parecer conclusivo é oferecido, isso ocorre. Salvo se forem documentos novos, você vai sim poder apresentar, ou se foram suscitados novos temas que foram só analisados e descobertos após toda essa tramitação. Aí, nesse caso, vai ter um parecer complementar e o partido vai ter o tempo para se manifestar. Costuma também, no âmbito das zonas eleitorais, eu não sei, Vandilson, Pietra e Fátima, quem eu estou enxergando aqui, sei que tem outros advogados, mas eu não estou conseguindo ver todos, costuma acontecer de aqui, pelo menos aqui em Minas Gerais, das zonas eleitorais, cometerem o erro de não diligenciarem para que o partido possa responder. E aí, nesse caso, e já proferir a sentença. Não é comum, mas acontece, e aí, nesse caso, basta que o advogado apresente embargo de declaração, questionando aquilo ali, pedindo, ou mesmo, às vezes, um pedido de reconsideração, indicando, né, a resolução e os prazos, a necessidade de abertura, alicerçado no direito à ampla defesa, para que o órgão técnico, para que o juízo reconheça esse equívoco e o partido possa apresentar essa documentação. Bem, findado, então, as contas, elas podem ser, depois, né, de todo esse processo, aprovada quando elas estiverem irregulares, aprovadas com ressalvas, quando elas apresentarem impropriedades formais, falhas ou ausências irrelevantes, né, documentos que não alteram, que não são capazes de, a ausência deles não são capazes de macular a certeza de que o uso dos recursos foi correto, que a fonte dos recursos é correta, ou mesmo atraso na entrega, desde que sanado de forma tempestiva, naquele prazo de 72 horas, erros na forma de escrituração que não comprometam essa análise. Nesse caso, elas são aprovadas, mas com ressalvas, de que tiveram equívocos que ocorreram. São desaprovadas quando elas apresentarem irregularidades que comprometam essa análise, né? Quando a documentação apresentada não for capaz de comprovar aquilo que o partido está dizendo que recebeu e que gastou. E são julgadas não prestadas, como eu já falei, quando não forem apresentados os documentos imprescindíveis e não forem atendidas as diligências
indicadas pelo juízo, mas ele só quando essas diligências de fato comprometerem a análise. Então, se o partido apresenta a prestação de contas, mas eventualmente não junta a procuração do advogado, e a prestação de contas é zerada, a Justiça Eleitoral tem sim como analisar as contas, porque ela vai circularizar a informação, vai ver que o Diretório Nacional não repassou fundo, o estadual não repassou fundo, e que o partido não teve movimentação, porque ela vai consultar o sistema de todos o sistema bancário e vai identificar que não recebeu dinheiro. Mas como está faltando ali uma peça fundamental, que é a procuração do advogado, porque o processo de prestação de contas é um processo jurisdicional, e ninguém pode, no âmbito da Justiça Eleitoral e outros juízes também, ser representado sem advogado, é obrigatória a presença do advogado, essa agremiação ela pode ter as suas contas consideradas não prestadas, mesmo entregando. Então, isso costuma acontecer também. Acontecia, sobretudo, né, quando o partido gerava aquela declaração, entregava na zona eleitoral, não era por PJE, e aí não tinha lá a procuração, era declarado, as contas eram declaradas não prestadas. Esse é um tipo de documento que pode afastar essa regularidade, ainda que a justiça consiga analisar. E existem outros que, de fato, a justiça pode não conseguir analisar, e aí, mesmo com a procuração ou com a entrega, não ser capaz de analisar e julgar essas contas não prestadas. As sanções relativas ao julgamento das contas, elas variam de acordo com a declaração, né, com a decretação das contas. Então, as contas julgadas não prestadas, ela incide a devolução de todos os repasses de fundo partidário e suspensão do órgão partidário para recebimento de novos repasses. A desaprovação, e ela pode incidir a suspensão da legenda, tá? Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. A desaprovação das contas, ela incide na devolução da importância considerada irregular. Então, superou aqueles 10%, 100 mil, superou ali, no caso de Minas, 15 mil reais de irregularidade, o partido vai ter que devolver, ele vai ter a sanção de devolução daquele valor acrescido de multa de 20% sobre ele. E aí a verificação, que aí não tem a ver com a decretação do status da prestação de contas, mas sim com o tipo de erro que ensejou essa desaprovação, se for recurso de fonte, se essa irregularidade for eventualmente o recebimento de recursos de fonte vedada, esse recurso ele tem que ser recolhido, como já foi dito aqui, por muitos que me antecederam, para a União, e o fundo partidário ele vai ficar suspenso até que esse esclarecimento sobre a origem seja esclarecida, né? Então, no caso, eu e Paulinho conversamos, e Vandilson, muito sobre isso na primeira aula, e a Justiça Eleitoral entende que o pagamento, que o recolhimento desses recursos, ele é capaz de justificar essa origem. E, para o caso de fontes vedadas, é o recolhimento desse valor à União, tanto no caso de recurso de origem não identificada do Rony, quanto fonte vedada, sempre acrescido, corrigido, tá? Então, da data da sentença até o recolhimento, esse valor vai ser corrigido, e incide também a suspensão da distribuição do fundo partidário de 1 a 12 meses, né, de 1 mês a 1 ano, de acordo com o percentual, com a gravidade daquele recurso recebido. As penalidades, elas são aplicadas exclusivamente à esfera de direção que teve as contas desaprovadas, e, como eu disse, em relação à prestação de contas, as contas julgadas não prestadas, ela vai incidir também aí por força de uma disposição constitucional na suspensão da legenda, mas ela não é automática, ela não é mais automática, ela, na verdade, não deveria ter sido automática,
Então, em 2018, pela DI 6.032, o STF declarou, né, que as contas não poderiam, de fato, ter sido suspensas de forma automática, como foram, e é necessário, após o julgamento das contas como não prestadas, que corra um outro processo, um processo autônomo, com ampla defesa, contraditório, em que o partido vai se defender, e esse processo ele tem que ser ajuizado pelo Ministério Público Eleitoral, pela Procuradoria Eleitoral. Até o momento, isso não está ocorrendo, o Paulinho pode depois nos atualizar aí, porque a resolução específica que vai disciplinar essa matéria ainda não foi aprovada. Ela está em tramitação no TSE, e a partir do momento em que ela for votada e aprovada, ela entra em vigor, e aí sim, todos os partidos que tiverem contas julgadas não prestadas, eles vão passar por esse processo de depuração, com ajuizamento de ações autônomas pelo MPE, com maior ou menor agilidade, e aí terão sim, aí vai ocorrer de novo a suspensão dessas legendas. Contra a sentença, né, ou acórdão que aprova ou reprova a prestação de contas, cabe recurso ao TRE, no caso das zonas eleitorais dos órgãos de direção municipal, e ao TSE, no caso dos diretórios estaduais. O prazo é de 3 dias, o prazo na Justiça Eleitoral é sempre corrido, não se suspende aos finais de semana, então ele começa a ser contado no primeiro dia útil e ele se encerra sempre num dia útil. Então, a gente reza sempre, todo advogado, para que a publicação aconteça na sexta-feira e a gente ganha aí o final de semana, 2 dias a mais para preparar o recurso. Essa é uma coisa essa é uma pegadinha que muita gente, que pega muitos advogados, porque o Código Civil estabelece, né, que os prazos são em dias úteis, mas na Justiça Eleitoral, assim como em outras esferas, os prazos são corridos. E contra as decisões dos TREs, cabe recurso, então, esse recurso é um recurso especial, que é destinado, né, ao Tribunal Superior Eleitoral, mas ele só pode ser apresentado se a decisão proferida ela foi contrária à disposição expressa na Constituição Federal e em lei, ou ocorrer divergência na interpretação entre 2 ou mais tribunais. Às vezes tem tudo isso, se apresenta o recurso eleitoral e o TRE, ele acha que não tem, ele coloca lá uma súmula, né, João, né, Paulinho? E aí você tem que agravar essa decisão e costuma subir. Então, o recurso que, contra as decisões que julgarem as contas não prestadas, eles não terão efeitos suspensivos. Então, a partir do momento dessa resolução aprovada, que vai regulamentar o processo, esse procedimento da suspensão, do ajuizamento da ação autônoma de suspensão da legenda, foi declarado não prestada, entrou com recurso. Isso não vai ser óbito nenhum para que essa ação autônoma seja ajuizada. Então, é importantíssimo a gente não comer essa bola e sempre apresentar as contas. Execução das decisões no processo de prestação de contas. Depois que as contas são julgadas não prestadas, você vai ali recursando, transita em julgado, ou as contas são aprovadas com ressalva determinando a devolução de recurso de origem não identificada, ou desaprovadas, mas é aplicado ao partido algum tipo de multa de devolução de recursos, ou suspensão do recebimento de cotas do fundo partidário. Essa decisão, ela só passa a ter efeito de suspensão de recursos do fundo quando, após a juntada do AR, então, a direção nacional, ela precisa ser notificada, e as instâncias superiores precisam ser notificadas, e esse AR precisa ser juntado no processo. Aí é que começa a correr aquela sanção de 6 meses, 1 ano, 4 meses de suspensão do fundo. Depois dessa decisão também, que determina a devolução de recursos,
O partido tem no prazo de 15 dias para devolução desses recursos, ele pode fazer a solicitação de parcelamento em até 60 vezes. Esse parcelamento, ele vai ser, geralmente, eles fazem uma projeção já incluindo já esses juros. Aqui, no TRE, esse valor ele vai sendo sempre alterado, a gente tem que fazer a atualização monetária mensalmente, então ele faz toda a correção e depois a gente tem que atualizar, tem uma formulazinha igual a que o Brito vai apresentar aí para emissão de GRU, para quando você solicita o parcelamento. E, às vezes, quando o juiz é muito bonzinho, como aconteceu com a gente aqui em BH recentemente, ele já aplica um valor fechado, divide, faz todas as parcelas iguais, ou ele mesmo atualiza e disponibiliza no sistema. Só uma zona eleitoral que fez isso até hoje, que eu acompanhei, infelizmente. Todas as outras, cabe ao administrador do partido fazer aquela atualização mensalmente, entrar, fazer o cálculo da Selic e gerar a GRU. Por isso que o Brito vai colocar isso à disposição. O partido é obrigado a apresentar, quando, em geral, esses parcelamentos, eles são mediados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e aí, nesse caso, o partido é obrigado a encaminhar para a própria PGFN aquele comprovante de pagamento em até 5 dias após a data do vencimento. E ele também é obrigado a juntar no processo de prestação de contas para que o TRE, para que a Justiça Eleitoral tenha ciência que aquele parcelamento está sendo adimplido e que ele possa, então, receber as cotas, para que ele possa receber as cotas do fundo partidário que ele tem direito. Esses parcelamentos, eles podem ser rescindidos se mais de 3 parcelas, né, sucessivas ou alternadas, deixarem de ser pagas. Em geral, os contratos, eles prevêem pedágios, né, então, se você perde a primeira vez, você tem que dar um pedágio de 10%, você vai condenado à devolução de 100 mil, você faz o parcelamento, paga uma prestação. Tem muita gente que tem essa boa ideia, vou pagar para ficar tudo resolvido, isso acontece muito com o candidato. E aí ele deixa de pagar as outras 3, ou esquece, deixa de pagar 2, esquece, paga errado uma, e aí é identificado que ficaram 3 em aberto. Para ele refazer aquele parcelamento, muitas vezes ele vai ter que dar um pedágio de 10% do valor da dívida, e aí quando é muito alta, isso é um entrave para o reparcelamento e para que o partido consiga novamente ali tá apto para receber recursos do fundo e tem a sua conta bancária funcionando normalmente, não tem uma execução na sua conta bancária. Se isso não for adimplido, vai ser aberta uma execução e o partido vai ter as suas contas bloqueadas e os seus bens, esses bens vão ser recolhidos para pagamento dessa dívida. Como normalmente os partidos não têm muitos bens, a dívida, a execução, muitas vezes acaba sendo frustrada, mas isso é um impedimento imenso, sobretudo nessa quadra em que o partido faz a distribuição de cotas do fundo partidário, tomou a decisão de fazer, e que o financiamento das campanhas é um financiamento público, isso acontece, Paulinho está de prova, ainda que os recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha sejam penhoráveis, é muito corriqueiro que ocorram constrições irregulares nesses recursos, né, e aí até a gente explicar que esses recursos não poderiam ter sido bloqueados, você já teve um estrago político enorme com a falta de financiamento. Então, regularização das contas não prestadas, eu acho que Isabel já falou um pouco sobre isso, salvo engano foi ela, né, João, que falou, mas depois que as contas, então, são julgadas não prestadas, que transitam em julgado, o partido, ele pode apresentar um pedido de regularização da omissão das contas não prestadas. Esse pedido, ele vai ser distribuído por meio de uma petição cível, pelo advogado, e ele precisa ser acompanhado de todos os documentos necessários para a apresentação das contas. Mas o juiz, ele não vai analisar as contas, ele só vai
deferir ou não o pedido, ainda que a maior parte deles, nos municípios, analisem as contas e sentenciem como aprovadas ou reprovadas. Mas não é esse o objeto da ação é identificar se as peças foram apresentadas, e ainda que, eventualmente, uma ou outra não tenha sido apresentada, o que importa para essa ação é a identificação de recebimento de recursos públicos, gastos irregulares com recursos públicos, recebimento de recursos de fonte vedada e de origem não identificada. Então, se você apresenta essa petição e apresenta a documentação toda, mas não apresenta a origem dos recursos e apresenta extratos bancários sem identificação, você pode ter o seu pedido deferido, mas com a condenação de devolução de recursos de origem não identificada ou de fonte vedada. E aí a gente volta para toda aquela tramitação da execução das sentenças. Muito obrigado, Carol. Mas este trabalho é a reunião de um aprendizado em que você sempre está participando, Paulinho, Vandilson, mais recentemente Brito, Spenassato e tantos outros colegas. Eu não gosto de começar a dizer nome, porque são muitos, e eu sempre vou acabar esquecendo, né? Colegas que participam e contribuem na contabilidade, na área jurídica, e, portanto, é um trabalho coletivo que nos faz chegar a esse êxito de estar aqui, com esse privilégio de estar compartilhando desses conhecimentos todos. Muito bom, Carol, sempre, muito objetiva, muito clara, muito didática, e eu acho que com isso a gente vai fechar, assim, o nosso bloco, a exemplo da aula de terça-feira, com um trabalho muito rico na apresentação, na troca de experiências, e aí, portanto, a exemplo também de terça-feira, foi tão abrangente as exposições e as aulas que eu vou me limitar aqui a fazer pequenos comentários sobre links de assuntos, né, que tem a ver entre os nossos temas e as demais aulas que já foram apresentadas e que serão apresentadas, né. E fica claro aqui, partindo do ponto final que a Carol apresentou, que por mais que pareça ser trabalhoso, por mais que possa ser trabalhoso, porque tem contas que nem são tão trabalhosas assim, mas que por mais que seja trabalhoso prestar contas, ainda é incomparavelmente, infinitamente mais simples do que regularizar, por tudo isso que foi posto aqui. Além de mais simples, é muito menos arriscado. Então, é por isso que nós estamos aqui, nesse propósito de deixar isso tudo muito claro, né, para que a gente tenha a percepção dessa necessidade, da importância dessa tarefa, né. Eu volto a insistir no contato, na sincronia entre esses 3 pontos, que é a administração do partido, sempre liderado pela direção do partido, a administração, a contabilidade e o jurídico, né? Ontem, e é natural, na última aula mesmo, todos os pontos de vista estão corretos. Não, o trabalho do contador é o mais importante, o trabalho do advogado é o mais importante, o trabalho da equipe interna que cuida da secretaria e a administração é a mais importante. Na verdade, todas são muito importantes, e uma depende inteiramente da outra. Se você tem uma secretaria que prepara completamente, de forma muito clara, muito organizada os documentos, mas você passa para o contador, que não é da área de contabilidade partidária eleitoral, ou que você passe para o contador, como você mesmo citou, Carol, você passe para o contador que é da área, mas passa muito em cima da hora, que não dê tempo de trabalhar e examinar e classificar a documentação adequadamente. Então, você, ali naquele momento em que você passa, todos estão capacitados, mas aquele erro no cálculo de prazo, de cronometragem do processo, ele prejudica o processo, porque todos estão capacitados, mas alguém ali fica prejudicado, ou a pessoa fica pressionada porque teve uma falta de organização suficiente na administração para chegar aos documentos e preparar adequadamente, ele começa a prejudicar o processo na origem, ou nessa transferência precária,
né, fez um belo trabalho, mas transferiu com precariedade de prazo ou de organização, prejudica a contabilidade, ou se tudo isso aqui foi perfeito e a transferência para a área jurídica, especialmente nas diligências, né, vai prejudicar a argumentação. Ou seja, você pode ter um timaço formado, mas se você não souber fazer a sincronia de prazos, de formato de apresentação de documentos, tudo isso, com a mais alta capacidade, pode surtir num resultado negativo e atrapalhar o bom andamento das tarefas. Por isso, eu volto a insistir nessa sincronia. Nós temos exemplos aqui, por várias vezes nas outras aulas foi citado exemplos em vários estados, em vários municípios. A Bahia é muito citada aqui, e não tem segredo nisso. Qual é o segredo? Tem segredo? Não, não tem. Porque por que a Bahia é um dos vários, inúmeros exemplos de boa administração? Porque o tempo todo consulta. A Andréa, que está aqui conosco, ela consulta o Vandilson, ela não se dá por satisfeita, ela consulta o João Brasil, ela não se dá por satisfeita, ela consulta o Paulinho, e é assim que tem que ser feito. E cada um que é consultado entre si, um consulta o outro, eu consulto o Vandilson, consulto o Paulinho, ambos, é uma troca de experiências e de informações necessárias ao processo. Porque a gente tem o que o Vandilson deixou muito claro, o entendimento dos tribunais. Um contribui com o outro. O Vandilson passou uma peça importantíssima para a gente na condução de processos aqui na última aula, que ajuda no entendimento jurisprudencial, e o entendimento jurisprudencial não pode ficar guardado para o jurídico. É evidente que quando alguém guarda, não é porque está sonegando a informação, é porque a correria do dia a dia faz com que, nossa, isso aqui eu vou guardar porque vai ser importante em tal situação, ponto. Mas é importante nós divulgarmos isso. Olha, saiu um entendimento aqui que diz isso, assim, assim, assado, então é importante vocês na administração já se antecipar e tomar cuidado, porque não pode mais ser feito desse jeito. Olha, o estado lá do norte do país, nós estamos aqui no sul, mas lá no norte já teve um entendimento desfavorável para esse tipo de tratamento. Então, tudo isso são experiências muito ricas. E da mesma forma, a contabilidade, o jurídico, o contábil, e a administração do partido. Portanto, eu tenho insistido nessa sintonia entre essas três pontas, e sempre, 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 liderado e acompanhado pela direção do partido. É isso que impõe o ritmo, é a direção do partido participar. Eu falo isso, tudo que eu estou dizendo, eu tenho o grande privilégio de fazer por experiência, né? Na administração liderada pelo alemão, pela direção do partido, que toma pé de todos os passos que são dados, e aí essa sistemática que eu acabo de citar aqui, entre os três, nesse tripé que eu chamo, né? Então, já partindo para os pontos básicos aqui, fazendo pequenos comentários e tentando ser breve aqui, primeiro, porque ficou muito bem esclarecido tudo que foi apresentado, e segundo, que eu quero que sobre mais tempo para as manifestações e para a troca de informações nossas aqui. Eu gosto sempre de citar aquilo que parece tão óbvio, às vezes a gente erra em coisas que parecem tão óbvias, e a gente dá pouca importância, e é aí onde acaba tendo problema. Por exemplo, a gente pega a resolução, a Ana fez a apresentação das contas bancárias. Os bancos são cheios de obrigações perante a resolução. Tem que mandar extrato para a Justiça Eleitoral, tem que abrir conta em tal prazo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas, camaradas, a obrigação de saber se o banco realmente está cumprindo é nossa. Porque quando o Banco Santander não põe nada de informação no extrato bancário, identificando o doador, quando a Caixa Econômica Federal põe um número lá que não bate nem com o CPF do avô, nem com nada, sei lá que número é aquele que a Caixa usa no extrato, cabe a nós dizer, olha, vocês não estão fazendo correto. Vocês precisam registrar, dar um documento. Ah, não é possível, esse é o sistema da Caixa. Então, camaradas, é o caso de trocar de banco. Porque senão nós vamos devolver recurso. Então, isso não está escrito na resolução. A resolução dá segurança para a gente que os bancos são obrigados a fazer 1000 coisas. Eles não fazem. E aí entra a nossa responsabilidade de exigir. Não para ali na resolução. Esse é um tipo de detalhe que eu sinto sempre como exemplo. Eu queria aproveitar aqui e fazer uma observação geral, e isso aqui é importantíssimo, porque nós estamos no período de prestar contas.
é um reforço àquilo que já foi dito desde o período eleitoral. As transferências de recursos financeiros do fundo partidário, elas são transferências partidárias para os partidos nos estados e municípios. Isso não pode ser confundido com transferências eleitorais, porque tem outra forma de ser computada. Isso interfere no cálculo de proporção de distribuição de cotas de gênero e racial. Portanto, essas transferências têm que ser consideradas transferências partidárias, porque se nós considerarmos eleitorais, aí nós vamos, a partir, aqui caberia aplicação, portanto, vai haver uma inconsistência, porque o Comitê Central está declarando como transferência partidária, então isso já seria a primeira inconsistência. E o porquê de ter que ser partidária é porque senão muda todo o cômputo, né? Se eu transfiro como eleitoral, eu teria que ter cumprido essas cotas aqui. Então, eu transfiro como partidário, o partido em cada local vai cumprir de acordo com o local as cotas do fundo partidário, tanto nas cotas de gênero e racial. Então, é uma informação importante para essa prestação de contas, que vai agregar a prestação de contas eleitoral das eleições de 2020. Né? Sobre a participação política das mulheres, foi muito bem claro também, Ana, que a nossa necessidade de aplicação, de comprovação e deixar de forma a explícita aplicação na finalidade de recursos, na aplicação de recursos para mulheres, nós precisamos deixar muito claro que foi para a atividade fim da promoção de participação de mulheres na política, da forma como colocou a Ana. Então, eu friso isso porque isso é importantíssimo. Por quê? Porque agora vários comitês estaduais e vários municipais receberam recursos de fundo. Então, nós temos a obrigação de aplicar esses 5%. Se não aplicarmos, levarmos para a conta específica, que a Ana deixou bem claro, bem explícito, para que seja aplicado, nesta hipótese de não ser aplicado no próprio exercício, reservado em conta específica e aplicada no exercício seguinte, no mínimo, sob pena de ter uma aplicação maior e até mesmo ser considerada para uma eventual desaprovação de contas, né, por não aplicação, porque esse percentual pode ser considerado como as falhas que levam a conta à desaprovação. Teve uma participação especial aqui, mas a gente já está tirando do... Então, a comprovação da fonte de mulheres. Na escrituração contábil, primeiro, deixar o pessoal bem tranquilo, que os contadores têm domínio, porque essa sopinha de letras, aí eu sempre me preocupo, né, em deixar claro que os contadores têm domínio dessa sopinha de letras, pelo menos devem ter. Agora, não vale a pena, ficou tão boa a lâmina que a Ana preparou, que ela serve até de um roteiro, para que, eventualmente, alguém que esteja inseguro chegar e conversar com o camarada que está cuidando da contabilidade. Escuta, vem cá, eu fiz um curso aí, descobri que tem isso, se aplica ao nosso caso? Ah, se aplica, então está sendo entregue, está sendo feito, tá? Não, tá. Então, vale a pena ser usado aquela lâmina que a Ana apresentou como um roteirinho para a gente poder fazer o checklist das nossas obrigações acessórias, né? Fonte vedada. As fontes vedadas é outro ponto que eu acho importante tocar, esclarecer, complementar, né? Pelo seguinte, na parte, acho que foi na segunda aula, a questão levantada pelo pessoal que fez a aula da parte jurídica, demonstrou até, né, eu não sei se foi o Paulinho ou Carol que falou, poxa, mas como ocorre ainda, como existe ainda a ocorrência de recurso de origem não identificada na prestação de contas, né? É porque o recurso de origem identificada, ele pode ser para nós aquele fator surpresa na prestação de contas, na movimentação financeira, né? Ele pode ser a partir de como o exemplo foi dado aqui, a pessoa vai pagar, o partido fez um jantar de promoção para arrecadação de evento, e o cheque foi dado, e na hora é depositado na correria, o cheque é de uma pessoa jurídica, de uma empresa,
ela pode ocorrer pelo débito de uma contribuição e a pessoa indicou por engano, está tão acostumada, né, e especialmente agora que tem muita MEI, né, as pessoas, é muito próximo, né, a movimentação financeira de uma MEI com da pessoa física, então a pessoa por engano pode informar a débito uma conta de pessoa jurídica, né, a locação de um imóvel, você loca um imóvel, veja só, você faz a locação de um imóvel, esse imóvel pertence a uma pessoa jurídica, e de repente, não é absurdo o que eu estou falando, eu já vi acontecer, de repente esse imóvel está muito abaixo do valor de mercado, e aí a Justiça Eleitoral vem com todas aquelas hipóteses, não, peraí, mas o sobrenome do dono da casa é o mesmo do dirigente partidário, então aqui tem, e de repente esse imóvel se percebe o seguinte, que o valor o valor de mercado de um aluguel desse imóvel seria muito acima. Então, a Justiça Eleitoral pode querer deduzir que aquela diferença no valor de mercado, por isso eu sempre destaco essa questão do valor de mercado, pode vir a ser uma fonte que deveria ter sido declarada e não foi. Então, ali você tem pode ter uma fonte vedada se for uma pessoa jurídica, ou um recurso de origem não identificada, se for de pessoa física, né? A gente tem que tomar cuidado também com os passivos fictícios. Aí os colegas contadores sabem bem do que eu estou falando. O passivo fictício é aquele passivo, você contrai a despesa e não tem nunca o pagamento da despesa. Então precisa ser esclarecido o motivo, né? Porque senão a Justiça Eleitoral vai lá e fala, escuta, você contraiu a despesa, não paga nunca, quer dizer o quê? Então que o cara abriu mão de receber, isso foi uma doação? E se isso for de uma pessoa jurídica, né? Pode ser a fonte vedada na veia, e não tem conserto para isso, né? Ou a pessoa física pode ser acima do limite de doação da pessoa, ou incompatível com a capacidade, da capacidade financeira da pessoa. Então, eu só estou dando alguns exemplos aqui para dizer o seguinte, que mesmo naquilo que parece óbvio, né, aquilo que parece, não, isso aqui é muito simples, não custa nada esclarecer, não custa nada perguntar. Não existe nada que seja óbvio. Muitas vezes a pessoa me liga e fala assim, escuta, olha, eu vou te fazer uma pergunta, toda constrangida, vou te fazer uma pergunta porque é tão óbvio, mas eu estou com dúvida nisso. Aí eu falo, não, então nós vamos ficar na dúvida juntos, porque eu preciso pensar aqui, isso é novo, entendeu? Então não tem nada simples que seja motivo de não ser questionado, né? Não há constrangimento para isso, né? Nós vivemos em constante necessidade de praticar, de aprender, de esclarecer, e isso é importante especialmente no nosso meio aqui, né? Sobre a incorporação, eu destaco muito bem também, colocado pelo Brito, eu destaco a preocupação em relação, como nós sofremos o processo de incorporação no ano de 2019, que a gente tem atenção que os comitês do PPL que se encerraram, nós precisamos conhecer se eles tinham movimentação, se eles tinham balanço patrimonial, qual é a movimentação deles. O que eles tinham precisa ser incorporado no balanço do PCdoB, em cada instância, né? Então, tem um município X, o PPL deixou de existir naquele município, ele tinha uma movimentação financeira, apresentava contas e tinha um balanço, este passivo, esse ativo, inclusive está na resolução e foi abordado por Brito. Esse passivo e ativo precisa vir para o balanço do PCdoB. E o PCdoB passa a administrar os passivos e passa a exigir os ativos, né? É um zelo, se você tem algo a restituir, a receber, você precisa zelar por esse patrimônio, é um patrimônio, né? E as obrigações, a mesma coisa, sob pena de você caracterizar aí o tal do passivo fictício, né? Então, são pontos importantes. E, por fim, eu comento sobre o sistema SPCA, porque eu tenho vários colegas que eu vejo falar, olha, a gente está aqui para jogar no SPCA, mas a nossa movimentação é pequena, então a gente separou ali 2, 3 dias lá não sei quando. Então, muito cuidado, porque eu pego, hoje, por exemplo, o SPCA desde ontem ficou fora do ar até hoje, 10, 11 horas, quase meio-dia, né? Ficou fora do ar. Então, a gente que tem aqui
uma demanda, a contabilidade do Comitê Central, por exemplo, tem mais de 12 mil lançamentos contábeis. Isso, no SPCA, ganha outra dimensão, vai para mais de 25 mil lançamentos, né? Então, você tem uma equipe toda ali trabalhando, ela para 24 horas, né? Isso aconteceu também no meio do feriado. Então, eu gostaria de chamar a atenção para esses imprevistos, porque o sistema ele não é funcional, ele não colabora com o trabalho de prestação de contas. Por incrível que pareça, a gente tem que fazer, a Ana observou muito bem que nós temos que fazer essa compatibilização entre as contas da escrituração contábil e do SPCA, mas o próprio plano de contas do partido, ele chama a conta de um jeito no SPCA e tem outra forma de denominação no plano de contas. Então, isso, por essa simples necessidade de você emparelhar, já se torna, quando você tem uma movimentação muito grande, ela se torna trabalhosa, né? Então, não deixem para a última hora, né? Persistam no sistema, sejam rápidos nas informações, e o sistema também não é interativo na hora da conferência. Você joga num lançamento 20 e tantas informações, e quando você pega para conferir, o relatório te traz meia dúzia, e que você usa 3, é data, valor e o nome do fornecedor. O resto, você precisa do detalhe da passagem, você não consegue enxergar. Você precisa entrar no lançamento, quem opera o SPCA sabe do que eu estou falando, então, atentos ao prazo que praticamente acabou, né, no meu caso aqui com essa quantidade de lançamentos, e no caso da maioria, acho que todos os estaduais, a quantidade de lançamentos exige que a gente se antecipe, né?